Olá! Hoje o Cidadania fala de intercâmbio cultural. No ano passado, 193 mil brasileiros foram estudar no exterior. Entre os países mais procurados estão os Estados Unidos, o Canadá e a Argentina. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, nós convidamos a consultora de intercâmbio e empresária Ana Paula Benhardt. Ana, agosto é o mês que todo mundo vai embora, começa a fazer os intercâmbios, é o mês mais comum. Tati, é assim, para high school, para ensino médio, para quem vai fazer ensino médio no exterior, agosto é o mês da grande leva, digamos assim. Mas porque é quando começa o ano escolar no hemisfério norte. Então o pessoal que vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, Canadá, acaba indo mais em agosto. Mas uma pessoa que quer, por exemplo, hoje ela decide que quer ir em agosto. Ela não consegue, ela tem que fazer com uma certa antecedência. Tem que fazer com pelo menos 6 meses de antecedência. Então, para agosto, agora só agosto de 2012. Mas isso para adolescentes, né? Para os jovens entre 15 e 18 anos que querem fazer um semestre ou um ano do ensino médio no exterior. Tá, vamos falar um pouquinho então do high school, que é o ensino médio, né? Isso. A pessoa, quando ela decide fazer, ela tem que passar por um processo. Tem. Explica pra gente como é esse processo, o que tem que ser feito, que tipo de cuidados a pessoa tem que ter. É assim, depende do país. Alguns países não exigem que o estudante tenha língua, tenha conhecimento da língua, como é o caso da Escandinávia. Então, o estudante que vai para a Finlândia, por exemplo, não precisa saber falar o finlandês. Só com o inglês ele já se vira. Agora, alguns países como Estados Unidos, Austrália, exigem que o estudante tenha já um conhecimento da língua. Então, esse estudante não pode ter reprovado nos últimos 2, 3 anos. Esse estudante tem que ter um nível intermediário do inglês, muita vontade, disposição e maturidade para passar esse ano lá fora. Ele perde o ano no Brasil? Daí não perde, não perde, é garantido pelo MEC. Ele só vai perder o ano no Brasil se ele reprovar lá fora. Mas isso é extremamente difícil. Faz 19 anos que eu trabalho com intercâmbio, eu nunca tive um intercambista que tenha reprovado. E não é assim tão simples, não é só querer. Uma vez, eu estou te perguntando isso porque uma vez você estava me contando uma história de uma menina que tinha ido lá para fazer intercâmbio e você me contando que você perguntou isso e aquilo para ela e eu fiquei pensando assim, mas ela teria que tentar vender o intercâmbio, mas na verdade parece que ela está tentando convencer a menina a não ir. Porque você falava todos os defeitos, tudo de ruim que podia acontecer. Por quê, Ana? Assim, muitas vezes o adolescente está indo porque o amigo foi, porque o namorado está lá, porque quer sair de uma situação difícil que está vivendo em casa. E essa não é uma boa escolha. Eu acho que o adolescente que quer ir tem que ir porque tem muita vontade de ter essa experiência, porque é muito difícil. O intercambista é uma pessoa que é muito corajosa para passar esse semestre vivendo com uma família que não é a sua, pessoas que ele nunca viu, uma cultura completamente diferente, alimentação, tudo, né? Então, no caso dessa história que eu estava te contando, a menina não estava querendo ir. Ela estava no impulso, na verdade... E se a pessoa vai, ela acaba tendo problema lá, acaba voltando? Volta, não aguenta o tranco, porque é complicado. Todo intercambista é muito corajoso. E quem vai fazer o high school fica sempre em casa de família? Você tem duas opções para high school. Você pode ter a escola pública com família voluntária e o programa particular, onde você daí pode ficar num campus. Eu recomendo sempre ficar em casa de família, porque você aprende a cultura, a língua você desenvolve melhor, você tem alguém que cuide de você. O fulano não voltou para casa, mas por quê? Vão atrás de você. E no campus, apesar de ter os supervisores dos estudantes, eu acho que sempre fica faltando aquele acolhimento que uma família pode te dar. E se a pessoa, ela pode escolher a família? Se ela não gostar de família, ela pode trocar? Depende do programa. Um programa como para os Estados Unidos, que a família é voluntária, a escola é pública, na verdade, quem escolhe o estudante é a família. Então, nesse caso, o estudante não pode optar em nada. Até se ele, eu não quero criança, eu não quero animais, eu quero uma família que tenha pai e mãe, ele pode ser desqualificado e o intercâmbio pode ser interrompido, porque eles não admitem que o intercambista faça escolhas, né? Exigências, exatamente. E uma vez que ele foi, ele tem que seguir certas regras. Várias regras, né? Na verdade, assim, o intercambista é a pessoa que vai ter que se adaptar. Ele não pode esperar que o país, que a família, que os amigos se adaptem a ele. Ele vai ter que se adaptar em todos os sentidos àquela nova cultura. Se tiver que lavar louça, limpar a casa. Exatamente, exatamente. Assim, alguns
algumas pessoas, quando vão até a agência, perguntam, mas eu não estou indo lá para ser empregada, não estou indo lá para trabalhar, serviço braçal. Não é isso. O que acontece é que lá fora não é que nem aqui. As pessoas não têm empregadas que ficam indo atrás, catando roupa, arrumando cama, lavando louça. Então, eles têm que dividir a tarefa com os outros membros da família. Uhum. Se por um acaso tiver algum problema, esse intercambista ele volta, ele tem uma pessoa lá que auxilia, se precisar realmente algum problema muito sério com a família? Tem. Todos os programas têm um coordenador local. Então, essa pessoa é o contato do intercambista lá fora. Claro que a agência sempre pode entrar em contato e tentar intermediar, mas o correto é o intercambista procurar o seu coordenador local, explicar o que está acontecendo, ou até mesmo a família, porque muitas das vezes o intercambista que está causando o problema. Então, a família tem essa pessoa também para ir lá e resolver a determinada situação. Não pode ficar ligando para a mãe e para o pai no Brasil o tempo todo. Essa é uma regra também, né? É uma regra. Os programas de intercâmbio pedem que a comunicação seja feita em uma vez por semana, por 1 hora. Quanto mais contato com o Brasil, menos você se envolve, menos você faz amizades, mais você fica pensando, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Lá tá tão legal, aqui tá frio, lá tá calor, entendeu? Uhum. Eu costumo dizer assim, que quando a gente está fazendo intercâmbio, até notícia boa é ruim. Porque às vezes você está 20 graus abaixo de zero e alguém liga do Brasil, oi, estamos aqui na praia. E você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Então, o contato tem que ser reduzido realmente para que o estudante tenha uma verdadeira imersão na nova cultura. Uma vez enfrentada todas essas dificuldades, quais são as vantagens de você fazer um intercâmbio quando você está no ensino médio, quando você ainda é adolescente? Olha, Tati, assim, eu acho que são muitas. Tá? Você amadurece, você fica muito mais independente, eu acho que você começa a enxergar que existe vida além do teu mundinho. Amizades, a família que você vai ter para o resto da vida. Eu, por exemplo, fiz intercâmbio em 1992 e a minha família é como se fosse família mesmo. Eu converso quase que diariamente com a minha mãe americana, com as minhas irmãs. A minha mãe americana manda e-mail, manda para nós 4, que ela tem 3 filhas e como meu nome é Ana, eu sou a primeira da lista. Uhum. Através do Facebook, Skype, a gente tem um contato quase que diário. Eles vêm para cá, eu vou para lá. Você ficou 1 ano lá? 1 ano. Uhum. E depois que a pessoa volta, também para ela conseguir emprego, na parte profissional também ajuda, né? Fora o idioma, né? O idioma, eu acho assim, as pessoas... erroneamente, eles vão achando que o intercâmbio é apenas para o idioma, mas o idioma é uma consequência. Eu acho que toda a experiência que você ganha é muito maior do que o idioma que você aprende. E os amigos que você faz, como eu falei, a independência, a maturidade, você cresce, você melhora como pessoa. Claro, se você levar bem o seu intercâmbio. Se você escolher ter um intercâmbio feliz, né? Que é uma questão de escolha. Quando a gente fala desse intercâmbio de ficar em casa de família, a gente sempre pensa no adolescente. Mas é possível também adultos, claro, até pessoal da terceira idade fazer o intercâmbio. Sem dúvida. Intercâmbio é para todo mundo. Fica em casa de família, as regras são as mesmas? Daí é um pouquinho diferente, porque daí você pode optar entre ficar numa casa de família, um residencial para estudantes, uma universidade. O ideal, eu sempre recomendo casa de família, porque assim, geralmente o adulto tem menos tempo, não pode ficar 1 ano lá fora. Então vai fazer um curso de 1, 2 meses. Nesse período, se você ficar na casa de uma família, você vai poder melhorar o idioma, porque você vai estar na escola estudando com estrangeiros. Então, na hora que você vai para casa, que realmente você vai conversar a língua que você escolheu com nativos daquele país, né? E daí eles te corrigem, você aprende o sotaque deles, então eu acho que é bem importante. Além disso, você ter a experiência com a cultura local. Então, se você vai para a França e você fica num apartamento, num residencial, simplesmente você não sabe o que o francês come, sobre o que eles conversam, o que eles fazem no fim de semana, o que eles assistem na televisão. E você morando numa casa de família, você tem essa oportunidade. E é possível até o casal ir junto e ficar na mesma casa de família? Sim, também. Famílias inteiras. Então, assim, hoje está muito comum. Pessoas que têm filhos pequenos precisam melhorar algum idioma por causa do trabalho ou até por uma questão pessoal, levam as crianças e todos vão estudar. E ficam na casa de família? Casa de família, alugam um apartamento. Daí a questão
a opção é do estudante, né? E os países mais pedidos? Ainda Estados Unidos, Canadá, Austrália está em alta, Inglaterra, Irlanda principalmente porque os estudantes podem trabalhar, então são países que sempre estão em alta. E também para o espanhol, o quê? Espanha, Argentina? Espanha, México, Argentina. Agora, existem uns intercâmbios diferentes, eu digo assim, de países diferentes. É possível ir, por exemplo, para o Japão, para a Índia? É possível. É possível. Inclusive, tem uma escola que tá divulgando bastante na Índia e as pessoas têm procurado muito países diferentes. Por quê? Só que daí é mais complicado, né, Ana? O que eu acho, assim, na verdade, pessoas que querem ir para um país diferente querem muito mais a cultura do que aprender o idioma. Porque, por exemplo, se você me perguntar aqui em off, eu vou te dizer, eu não acho o melhor lugar para aprender inglês a Índia, por exemplo. Eu acho que o sotaque deles é carregado, é um sotaque diferente. Agora, culturalmente, acho que é um dos lugares mais ricos para você conhecer, né? Então, o que você diria é que a pessoa, primeiro, ela tem que ter bem claro o objetivo dela. Exatamente. Se ela quer enriquecimento pessoal, se ela quer profissional, se ela quer uma área específica, o idioma. Exatamente, exatamente. Precisa entender o que... Porque cada intercâmbio se adapta melhor com cada pessoa. Exatamente. E as pessoas que têm mais idade, assim, mais de 50 anos, mais de 60 anos, também podem entrar nesse esquema da mesma maneira? Podem e devem. Faz diferença também na vida. Faz, é muito legal. E assim, tem escolas que estão se especializando em terceira idade, que tem alguns cursos diferenciados, como idioma e vinhos, idioma e compras, idiomas e igrejas. Então, assim, que eles podem fazer mais de uma atividade durante esse período que eles estão fora. Ana, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco eu vou deixar a pergunta no ar, que é a questão do intercâmbio para fazer trabalho voluntário. Tá? Então, depois do intervalo, a gente fala mais sobre intercâmbio. É um instante só, não sai daí.